Você gosta de estudar? Eu só descobri que gostava de estudar no último semestre da faculdade, acredita? Vamos lá, vamos falar sobre isso? E aí, gente, hoje eu tô aqui pra gente fazer um bate-papo mais, dar uma conversada. Hoje de manhã, fazendo uma aula junto com um colega aqui, com os alunos e tudo, e a gente estava conversando, né, sobre gostar de estudar, né? Uma das grandes questões que a gente fala muito sobre os adolescentes, os jovens, as crianças, porque eles não gostam de estudar. Na realidade, é impossível alguém não gostar de estudar. Todo mundo gosta de estudar, gosta de conhecer, faz parte da curiosidade humana. Conhecer, saber mais. A questão de ir atrás, né? A curiosidade. Isso faz parte da gente. Agora, por que então que as crianças, que os jovens, que nós, adultos, às vezes não gostamos de ler ou não gostamos de estudar? Na verdade, não é que a gente não gosta de estudar, ou não gosta de ler, ou coisa assim. A gente não gosta daquele jeito que é feita a aula, daquele jeito que é feito a situação de ensino, o momento que a gente deveria aprender, a forma como a gente está estudando, que não é legal. Porque a curiosidade, né? Aquela coisa de saber mais, de instigar, de querer saber mais, isso é natural nosso, é natural do ser humano. A gente sempre vai atrás, a gente sempre quer saber mais, a gente quer investigar mais, quer conhecer novos lugares, quer saber novas coisas. Olha um vídeo novo no YouTube, olha um vídeo novo no Instagram, olha um post diferente de alguém, olha não sei o quê. Porque a curiosidade é nossa, gente, é nossa. Agora, por que essa curiosidade, esse interesse que a gente tem, às vezes não se reflete, não acontece, não vai para a sala de aula, não vai para quando a gente precisa que isso aconteça, que é quando a gente tem que estudar, tem que realmente estudar e aprender alguma coisa. Provavelmente, a forma como a gente está estudando não é a melhor forma, ou não é a forma que mais nos agrada, não é uma questão de que uma forma é boa ou outra é ruim, gente. Cada pessoa é diferente e cada pessoa gosta de aprender, de estudar de formas diferentes, de formas que lhe agradam, que lhe dão prazer, que desperta essa curiosidade, sabe? De querer saber mais. E daí, até contei, a gurizada, a galerinha lá riu até quando eu contei, né? Mas é verdade isso. Eu tenho uma história engraçada com o estudo. Eu gosto muito de estudar, vocês sabem que eu adoro estudar, adoro fazer curso, adoro estar sempre fazendo coisas novas, aprendendo coisas novas. Mas isso, gente, é uma coisa que não foi sempre assim. Não foi sempre assim. E agora eu vou deixar aqui nesse nosso vídeo alguns, digamos assim, depoimentos, né? Vamos contar histórias aí também da minha vida, né? Eu tive uma experiência muito incrível, por exemplo, quando no quinto ano, quando eu estava no quinto ano do ensino fundamental. Foi a primeira vez que eu peguei recuperação, gente. Eu peguei recuperação e fiquei apavorada, fiquei muito assustada, né? Que já eu peguei recuperação em matemática, gente. Hoje eu adoro matemática. Realmente adoro. Quer me ver entretida com alguma coisa, me dá um daqueles probleminhas de matemática, sabe? Aquelas charadas matemáticas, eu amo resolver aquilo. Pra vocês terem uma ideia, até no grupo da família, volta e meia, a gente posta, um lá posta uma charada de lógica ou matemática para os outros resolverem. Mas eu fiquei em recuperação em matemática, no quinto ano. E eu precisava tirar 9 para passar. Na recuperação do final do ano, né? Naquela época não tinha recuperação a cada bimestre, trimestre, semestre, enfim. Era só uma no final do ano. E daí eu fiquei em recuperação e eu estudei um monte, né? Para tirar 9, eu tinha que tirar 9 para passar. E eu não sei por que eu não tinha tirado, porque na realidade não é que tinha um motivo, eu só não tinha tirado a nota mesmo, sabe? Não sei. Não tirei as notas, não consegui passar, não consegui ter a média que precisava e fiquei em recuperação. Eu estudei. Fiz a prova e tirei 9,5 na tal da recuperação. E olha como é importante as primeiras experiências, né, gente?
Naquela primeira experiência, que foi a primeira vez que eu fiquei de recuperação, quando eu tirei 9,5 e vi que com aquilo ali eu passei de ano e me livrei, digamos assim, do peso, da pressão, né? De conseguir passar e tudo mais, eu descobri uma coisa muito legal, pra mim, naquela época, pelo menos, né? Eu descobri que eu conseguia estudar bastante por um curto espaço de tempo e tirar uma ótima nota. Ou seja, como é que eu usei isso, gente? Eu comecei a não estudar mais e eu estudava só no final. E aí eu comecei a pegar recuperação direto. Todo ano eu pegava recuperação. Coitado do meu pai e da minha mãe, que todo ano eu pegava um monte de recuperação. E daí chegava no final do ano, eu estudava, me matava lá estudando 2, 3 semanas, enfiava a cara no livro, estudava, fazia as provas e ó, passava de ano. Fácil. Ali eu aprendi que eu não precisava gastar tempo antes. Isso foi indo, né? Daí, foi indo até o final do ensino médio, gente, desse jeito. Não me orgulho disso, não é legal, mas enfim, é que a gente vai aprendendo, né, gente? Porque é um processo de aprendizado. De repente, se eu tivesse alguém falando o que eu tô falando agora, tivesse escutado isso naquela época, de repente eu não teria passado tanto trabalho e feito isso. Poderia ter feito diferente, quem sabe. Se eu tivesse outras opções, mas a opção que eu tinha, que eu descobri, era aquela. Daí, o que eu fiz? Quando chegou depois, no início da faculdade, eu descobri outra coisa. Porque na faculdade, a gente não tinha só uma recuperação no final do ano, a gente tinha uma matéria, prova final, então tinha o grau A, o grau B, e daí depois quem não passasse nos dois ia para a recuperação final, né? Mas a primeira poderia ter recuperação, a segunda também, e a terceira. Mas daí eu descobri o seguinte, que se eu tirasse, tipo, 9 ou 10 já nas primeiras provas, no início do ano, no início do semestre da faculdade, eu ia super bem, eu estudava um monte e tal, ia super bem na primeira, na segunda, na terceira prova. Daí bombava a minha pontuação. Olha que louco isso, gente. Eu não tinha me dado conta. Mas quando eu tava fazendo isso, tanto lá no 5º ano quanto agora na faculdade, eu tava usando estatística, gente. Eu tava usando a matemática. Porque o que eu fazia? Eu descobri que era a média. Eu pegava as notas de todas as provas, a média dava uma média que tinha que ser tanto, e se desse tanto eu passava. Daí, na faculdade, o que eu fiz? Eu comecei a jogar com a estatística, com a estatística não, com a média, com a matemática dos números. Ou seja, se eu tirar 10 numa prova, em 2 provas, e são 3 provas, mesmo que eu tire 0 na terceira prova, o que é impossível, porque já tenho conhecimento acumulado, mas mesmo que eu tire 0 na última prova, a média das 3 provas me faz passar. Então eu comecei a trabalhar com a média, gente, com a média matemática, e aí eu ia indo no início da faculdade. Então eu comecei a descobrir isso. Quando eu comecei a fazer isso, de ir super bem no início, né, nas primeiras provas, tipo, estudava, prestava super atenção e tal nas aulas, ia super bem. Depois eu descobri o seguinte, que eu não precisava gastar tempo estudando depois, em casa, coisa assim. Se eu fosse para aula e quando eu estivesse na aula, eu realmente prestasse muita atenção na aula, perguntasse, falasse, daí a professora fala um negócio, eu perguntava, mas e se isso, e se aquilo, e se aquilo outro, eu ia perguntando e anotando tudo no caderno. Eu descobri que se na aula eu prestasse atenção e participasse muito da aula, eu não precisava estudar em casa. Até porque na época da faculdade eu já trabalhava, né, gente? Então eu trabalhava de manhã, de tarde, faculdade de noite. Não é que sobrava muito tempo não tinha tanto tempo assim disponível, né? Acabava mais quando precisava estudar. Eu estudava no metrô enquanto eu ia e voltava para a faculdade. Mas eu descobri que eu não precisava gastar tempo fora da faculdade se eu prestasse muita atenção e participasse muito na sala de aula. E aí eu comecei a participar e prestar atenção. E daí, acontece que eu não precisava já me esforçar para ir muito bem nas provas do início do semestre
e para não ter trabalho depois. Começou a ser natural, as notas virem cada vez mais altas e daí com a frequência mais tranquila. Eu não precisava mais me preocupar com a nota ou com o estudar para as provas, porque aquilo acontecia. E eu tive a felicidade de ter professores muito interessantes, professores que faziam as aulas de uma forma... Bom, todo mundo, nós aqui, né, gente? Todo mundo tem professores de tudo quanto é tipo. Então, tive professores incríveis que davam aulas com atividade, com jogos, com dinâmicas. Vou citar 2 exemplos para vocês da faculdade, tá? De aulas que eu tive. E que eu me lembro até hoje, gente. Eu me lembro até hoje. Um deles foi um professor que deu aula de Teoria Geral da Administração 1, TGA 1, tá? Isso deve ter sido o quê? Primeiro, segundo semestre, porque primeiro era só o básico e depois no segundo semestre da faculdade. Esse professor que deu aula de Teoria Geral da Administração 1, ele fez uma atividade assim. Ele pegou as teorias da administração, tá? Primeiro ele separou os grupos, X grupos. E daí sorteou uma teoria da administração para cada grupo. Daí tinha lá todas as teorias e tal. E daí eu lembro que, claro, que ele sempre botava as teorias, digamos assim, opostas, né? Junto. Qual era a atividade? Eu fiquei num grupo que tirou a teoria burocrática da administração. Teoria burocrática, beleza. Então, como seria a dinâmica? A nossa turma, a nossa equipe da teoria burocrática ia ter um debate contra a galera da teoria contingencial da administração. De forma bem genérica aqui falando, na teoria burocrática a gente está falando realmente da organização, do controle, da burocracia, do registro e tudo mais, né? Da burocracia como um todo. É uma das bases. E a galera da teoria contingencial, diga-se de passagem, na minha opinião, é uma das teorias que seria mais fácil de se defender. Porque a teoria contingencial diz que o quê? Que tudo depende. Depende do que, da situação, depende das pessoas, depende do objetivo, depende. Não existe uma resposta simples, direta e única para nada. Só que eu não peguei a teoria contingencial. Eu caí no grupo da teoria burocrática da administração. E daí, a atividade era um debate, onde nós tínhamos que defender que a teoria burocrática era melhor do que a teoria contingencial e a teoria contingencial tinha que dizer que era melhor que a burocrática. E a gente, nesse debate, tinha que convencer todos os outros colegas a concordarem com a gente, né? E daí começou o debate e tal, não sei o quê. E eu lembro que, puxa, na boa, é difícil tu defender algo contra uma coisa que tu realmente acredita. Eu realmente acredito que as coisas dependem, não, nada é absoluto, é escrito no papel, é tipo rígido, gravado em pedra. Então, gente, era muito difícil ir contra, né, a teoria contingencial, porque eu realmente acredito nisso. Daí foi debate, e me veio a seguinte ideia. Olha só, o meu argumento para ir contra a teoria contingencial, que era defender a teoria burocrática, né, era o seguinte, que se não fosse a burocracia, a ordem, a organização e tudo mais, o caos reinaria no mundo. Então, se não houvesse a burocracia, se não houvesse o registro, se não houvesse tudo bem certinho, bem definido, seria o caos. E no meio do caos nada existe, nada cresce, as coisas não acontecem, vira bagunça. E daí, a partir desse argumento de caos, ganhamos a discussão. Essa foi uma aula. Para vocês verem, eu lembro até hoje disso, gente, até hoje. Esse é um exemplo. O outro exemplo que eu disse é de outro professor, de Teoria Geral da Administração 2, que foi no semestre seguinte. O professor, ele tinha um caderninho amarelo, gente. Ele era famoso, assim, na universidade. O caderninho era amarelo não porque ele era amarelo, gente. Ele era amarelo porque ele dava exatamente a mesma aula, com as mesmas frases, com as mesmas coisas, da mesma forma, sei lá, 20 anos já, porque o caderno já tinha as folhas amareladas. Óbvio que a aula era um saco.
Óbvio que era chata. O que eu me lembro da aula dele? Do caderno amarelo dele, que é a única coisa que eu lembro. Então, não é que a gente não gosta de estudar, a gente não gosta do que tem ali. Então, pessoal, isso foi seguindo depois, e foi quando eu comecei a aprender, né, a prestar atenção e tudo, e foi ficando mais fácil de passar nas provas, em tudo. E no final da faculdade, daí eu tive uma das cadeiras que foi toda ela gamificada. Da primeira aula à última, toda ela com atividade, com dinâmica. E ali, o que eu pesquisei, o que eu estudei, o que eu procurei no livro, a gente saía, perguntava, fazia pesquisa, procurava coisa. Por quê? Porque a gente queria ganhar aquele jogo, a gente queria ser a melhor equipe. E ali eu descobri que eu gostava de estudar. Mas não que eu gostava de estudar daquele jeito do caderninho amarelo. Eu gostava de estudar aquela coisa da curiosidade humana, sabe? De ir atrás, de descobrir, de ver, que tu vai, que tu procura. E eu acho, gente, que esse nosso vídeo, essa reflexão, esse bate-papo hoje, é mais disso, né? Não é que a molecada não gosta de estudar. O que nós, educadores e educadoras, podemos fazer para que eles gostem, para que eles se divirtam, para que eles se animem, se engajem? O que a gente pode fazer de diferente? O que pode ser, o que chama a atenção deles? O que eles gostam? Quando eu tinha 12 anos, eu fiz o curso de liderança na CM. Eu tinha 12 anos, gente. E tinha um trabalho final do curso. E daí eu passei o ano inteiro fazendo o curso, eram todos os sábados, das 9 da manhã ao meio-dia, todos os sábados, direto. E fora as outras atividades que tinham além do sábado, né? E o trabalho final do curso, a gente tinha que fazer alguma coisa relacionada ao curso, enfim, né? Escolher um dos temas e trabalhar. E com 12 anos, sabem qual foi o trabalho final do curso que eu fiz? Eu podia ter pego ele aqui para mostrar. Depois, para edição de imagens, eu vejo se coloca aqui, enquanto tem meu áudio, que mostra um pouquinho do trabalho. Na época não tinha computador, as coisas bonitas de hoje, né, gente? Era bem mais complicado tudo. A gente tá falando aí de, sei lá, 93, 92. E no meu trabalho final do curso de liderança, sabe o que eu fiz? Uma proposta de reformulação do curso para que ele ficasse mais divertido e mais atrativo. E olha que eu gostava. Daí eu remontei todo o curso com todas as aulas, dizendo como eu achava que cada uma daquelas aulas devia ser. Claro, na minha linguagem com 12 anos, né, gente? Mas, sei lá, já pararam para perguntar para os alunos de vocês? Beleza, se vocês pudessem escolher, o que vocês fariam? Vamos lá, vamos trocar essa ideia. Já pensaram em instigar eles? E se eles pudessem escolher? Escolher não fazer nada. Tá, não fazer nada não é ter aula. Como é que seria legal ter aula? O que poderia ser legal? O que você gosta de fazer? O que dá pra gente fazer? Como é que a gente transforma isso em algo legal? Vale um brainstorming disso, gente. Quem sabe? Quem sabe não é uma forma. Aproveitando que nossa semana, né? Nosso dia que tá vindo aí, nosso dia do professor e da professora. Eu acho que vale a pena a gente pensar nisso. Na verdade, essa é uma coisa que eu acredito profundamente. Não existe quem não goste de estudar. Da mesma forma que não existe quem não gosta de ler. Existe quem ainda não achou o livro certo. Existe quem ainda não descobriu uma forma que se diverte aprendendo. Porque ler é igual viajar, é conhecer novos lugares, é conhecer novas situações, é conhecer novas coisas. Pode ser que você não goste não tenha gostado ainda dos livros que leu até hoje. De repente você passou trabalho, teve que nem uma viagem. Não dá para ir a pé 300 quilômetros. Sei lá, tudo bem. Em outras épocas, sei lá, centenas de anos atrás, a galera andava mais de 100 quilômetros facinho, né? A pé, mas esse é só um detalhe. Mas... Beleza. Voltando, então. Vamos lá.
pode ser que você não goste do meio de transporte que você usou para ir viajar. E isso prejudicou a experiência e você acha que não gosta de viajar? Da mesma forma, pode ser que o livro que você leu não era o livro que era próximo a você. Não era um livro que era de acordo com a sua identidade, com o que você gosta. Então, a questão é, vamos experimentar. Vamos experimentar, se permitir experimentar novas situações, novas vidas, novos momentos, novas tudo, novo tudo. Por que não? Numa dessas, descobre um livro que gosta de ler. Numa dessas, descobre uma forma que gosta de estudar, que gosta de aprender. E vamos compartilhar isso com nossa molecada, as crianças, os jovens, porque eles são muito bons em ter ideias. 1000 ideias de fazer as coisas de uma forma completamente diferente de qualquer forma que a gente poderia vir a pensar, sonhar e imaginar. Certo, gente? Foi mais um bate-papo hoje, a partir dessa conversa de hoje, dessa reflexão, desse bate-papo que a gente teve hoje de manhã com os alunos lá, os jovens adolescentes, que a gente estava em aula. E aí, já pararam para pensar? Vocês gostam de estudar? E se não gostam, como seria uma forma que vocês gostariam? Deixo essa pergunta para vocês. Grande beijo, até mais!